Olá, meu nome é Joana Medrado e eu vou fazer uma descrição morfofuncional da medula espinhal e do cerebelo. Começando pela medula espinhal, que é um cilindro de tecido nervoso que se inicia na base do crânio, no forame magno, e termina na região das vértebras L1 e L2. A medula possui tratos aferentes e eferentes que levam informações sensitivas da periferia ao encéfalo e respostas motoras do encéfalo à periferia, respectivamente. A proteção da medula é feita pelas vértebras e pelas meninges, que são a pia mater, a aracnoide e a dura mater. A medula espinhal possui uma camada externa de substância branca e uma camada interna de substância cinzenta que possui um formato semelhante a uma borboleta. A substância cinzenta é dividida em cornos: corno posterior, corno lateral e corno anterior. Na medula espinhal estão presentes na região ventral a fissura mediana anterior e os sulcos laterais anteriores. Já na região dorsal, está presente o sulco mediano posterior e os sulcos laterais posteriores. Esses sulcos delimitam estruturas que são chamadas de funículos, que são os funículos lateral, posterior e anterior, onde se inserem as fibras nervosas. Aqui nessa imagem dá para ver de rosa o funículo posterior, o funículo anterior de azul e os laterais de laranja. Os sulcos laterais posteriores ainda dividem outras regiões que são chamadas de fascículos, em cada lado da medula. Os fascículos grácil e cuneiforme. Os fascículos gráceos estão presentes na região mais mediana e nas laterais os fascículos cuneiformes. Os nervos possuem duas raízes, dorsal e ventral. Então, é possível ver aqui na imagem que um nervo que se insere na medula, ele vai se dividir em uma porção ventral e uma porção dorsal. Na raiz dorsal é onde se encontram os gânglios, que são dilatações formadas por corpos celulares. Aqui a gente tem uma imagem histológica da medula espinhal, de uma secção da medula espinhal, e a gente consegue enxergar na região mais exterior a substância branca e aqui na região mais interior da medula a substância cinzenta, onde estão presentes os corpos celulares. Agora, falando sobre o cerebelo, que é uma estrutura que ocupa cerca de 10% do volume total do encéfalo e, ao mesmo tempo, mais da metade dos neurônios encefálicos. Ela possui diversas funções, dentre elas coordenar e prever o movimento, e também atua na cognição e linguagem e ajuda a coordenar e prever conceitos mentais. O cerebelo ele se encontra posterior ao tronco encefálico, repousando sobre a fossa cerebelar do lobo occipital. Ele está ligado ao tronco encefálico por três pedúnculos cerebelares, superior, médio e inferior, como é possível ver nessa imagem A. E na imagem B, a gente consegue enxergar o tronco encefálico e em qual região esses pedúnculos se inserem. Os pedúnculos cerebelares transportam todas as vias do corpo para o cerebelo e do cerebelo para o corpo. Ele também é dividido em três lobos: anterior, posterior e floco nodular. Na imagem B, a gente consegue enxergar o floco anterior e o posterior, que são separados pela fissura primária. Na imagem A, gente consegue enxergar o floco nodular, que é dividido em dois flocos, um em cada hemisfério, que são unidos por um nódulo na região mediana. O cerebelo, então, possui dois hemisférios e eles são ligados por essa estrutura aqui no meio, que é chamada de verme. O cerebelo também possui um córtex externo, que possui substância cinzenta, e um corpo medular interno, que possui substância branca. Nessa substância branca estão presentes os núcleos profundos do cerebelo, que são o núcleo denteado, o núcleo emboliforme, os núcleos globosos e fastigiais. No córtex cerebelar, a gente encontra três camadas celulares diferentes. A primeira camada, que é a mais externa, é pobre em corpos celulares e é onde estão presentes axônios das células de Purkinje. Na camada do meio é a camada de Purkinje e é onde se encontram os corpos celulares das células de Purkinje, em grande quantidade. E na camada mais interna, que é a camada granular, é onde estão presentes as células granulares, que são células pequenas com dendritos curtos e em grandes quantidades. Aqui a gente tem uma imagem histológica do córtex cerebelar, onde está marcado em 1 é a camada molecular, em 2 é a camada de Purkinje, que é uma camada muito fininha, em 3 é a camada granulosa. Aqui em 4 é a região da medula, onde
possuem fibras nervosas e células da glia. Essa imagem aqui é uma imagem de uma célula de Purkinje. Aqui a gente tem outra imagem histológica, que dá para ver mais de perto a camada de Purkinje. Aqui a gente tem um zoom dessa camada, e a camada molecular, camada granulosa, e aqui em vermelho, a medula do cerebelo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula.